No ar mais um programa Arcanos Celestes, uma série dedicada a divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg. No dia de hoje nós vamos tratar do assunto, o tema, os 10 mandamentos. E para nos ajudar a desenvolver melhor esse assunto, nós temos mais uma vez a grata satisfação de ter entre nós o pastor Johnny Villanueva, vindo do Rio de Janeiro. Por que são chamadas as 10 palavras e por que foram escritas em pedra, pastor? Bom dia. Bom dia, Eduardo. As palavras que são chamadas 10 palavras aos 10 mandamentos, porque por 10 se entende o completo, o tudo, né? A síntese, o resumo de toda a Sagrada Escritura. Então, toda a Sagrada Escritura, ela tem um resumo, o sumário, né? E esse sumário está contido nos 10 mandamentos, por isso se chama as 10 palavras, é o sumário das Sagradas Escrituras. Então, essas 10 palavras é como se fosse uma semente, que colocada na terra, semente colocada na terra, ela vira uma árvore, ela se abre na terra. Igualmente, os 10 mandamentos é como uma semente na vida do homem. Ele tem que adquirir para ele e ela vai se abrir. Ela não vai ficar só 10 mandamentos, por isso que 10 palavras. Não foi, digamos assim, por acaso que foi chamado as 10 palavras. Se nós contamos, né, no Éxodo 20, onde se encontra os 10 mandamentos, se nós contamos, tem mais de 10 palavras. Só o primeiro mandamento passa das 10 palavras. Então, foi chamado 10 palavras porque por 10 se entende tudo. Então, toda a Sagrada Escritura está contida nos 10 mandamentos. Então, é o conteúdo dos 10 mandamentos que satisfaz todas as nossas necessidades espirituais. Então, nós precisamos desses 10 mandamentos para que elas possam, digamos assim, ser parte da nossa vida moral, civil e espiritual. Então, esses 10 mandamentos adquiridos no homem, ela se torna a Nova Jerusalém. Ela, quando se abre dentro da alma, do espírito do homem, ela se torna a Nova Jerusalém. Então, os 10 mandamentos, por isso que são 10 mandamentos, 10 palavras, né? Esse termo 10, ela significa tudo. Sim. É um sumário do que vai ser. Né? Um sumário do que vai ser. Como uma semente. Eu digo, a semente digamos assim, que nós temos de mostarda, que temos na palavra, né? É uma semente, eu posso falar que essa semente é uma árvore, né? Basta colocar ela na terra que ela vai brotar igual os 10 mandamentos. Ela é uma cidade santa. Né? A palavra toda ela se abre na vida do homem. Por isso que foi chamada 10 palavras. E são chamadas assim, foram escritas assim sobre pedra, porque é o fundamento. Né? Ela não pode faltar na vida do homem. Igualmente que numa casa. Numa casa não pode faltar o fundamento. A fundação, porque a casa cai. Igualmente, se o homem não tiver os 10 mandamentos na sua vida, o homem também pode cair. Diante quando? Se tem um casamento, ao primeiro atrito e adquire uma separação, porque ele não tem um fundamento. Sim. No trabalho, muitas vezes acontece um atrito também entre os companheiros de trabalho. Se ele não tem um fundamento, ele também se dissolve. É como aquela parábola do Senhor, né? Ele falou sobre a construção da casa na areia e a construção da casa na pedra. Realmente, o homem que não tem os 10 mandamentos ou as 10 palavras que foram escritas sobre pedra para que sejam fundamento, ele também, digamos assim, é como uma casa. O homem pode andar tudo bem, né? Mas se não tem o fundamento dos 10 mandamentos, bem qualquer vento é como se esse homem estivesse moralmente, civilmente, espiritualmente andando sobre a areia. Cai. Então, pedra significa verdade fundamental, né? Por exemplo, né, quando Pedro disse ao Senhor Jesus que tu eres o Filho do Deus vivo,
Então Jesus disse: sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então a igreja cristã foi edificada sobre esse reconhecimento, né, do que Pedro falou, é pedra, né? Então essa pedra significa verdade fundamental, diferente, né, de personalizar, sim, colocar a pessoa de Pedro, né? Independentemente, né? Então os 10 mandamentos também muitas vezes elas se confundem com pessoas. Nós vamos falar daqui a pouquinho como os 10 mandamentos no livro do Apocalipse são chamados de testemunhas. Então, a interpretação literal que nós temos geralmente, né, pensam que são 2 pessoas. E não são 2 pessoas, porque os 10 mandamentos, eles também são chamados ou testemunhos, ou pacto, ou 10 palavras. São vários nomes, sim, que nós vamos estar falando. Isso, nessa segunda questão é que eu vou justamente perguntar por que são chamadas as tábuas do concerto ou pacto? É muito importante nós termos esta diagramação, né, para ilustração na nossa mente, né? Então, são chamadas, em primeiro lugar, testemunho, e em outro lugar é chamado pacto, pelo uso que ela tem. Então, pacto é quando você concorda com o que o mandamento diz. Se você concorda, né, a pessoa que já se batiza numa igreja, já faz parte, né, de uma comunidade cristã, então ela concorda. Essa concordância ela é feita frente a frente, um aperto de mão, né? Você se aperta a mão do outro, as mãos direitas, mas se você está frente a frente, né, não se dá esse testemunho. Frente a frente testemunho, mas as mãos cruzadas é pacto. Então, diz os escritos no livro Verdadeira Religião Cristã, que está aqui, no número 329, diz assim, que o Senhor, pela sua tábua, ele olha para o homem, e o homem, pela sua tábua, olha para Deus. São 2 tábuas, não são 2 tábuas dos 10 mandamentos? Juntas. Então, uma diz com a tábua de Deus, diz Deus olha o homem pela sua tábua, e o homem, pela sua tábua, olha para Deus. A segunda tábua é de homem, a primeira tábua é de Deus. Então, elas estão frente a frente. Quando uma pessoa, né, isso nós podemos ver no dia a dia, e temos muitos casos, quando uma criança fica adulta, ela tem muitos traumas quando ela não conhece seu pai. E a igreja cristã, a própria igreja, os líderes da igreja, nos tiraram o pai. Porque a tábua do Senhor foi tirada e o homem, com sua tábua, que deveria estar olhando a Deus, não encontra Deus. Sim. Essa tábua referente a Deus ficou confusa. Sim, foi anulado a tábua com que Deus está aqui, ó. E o homem olha para Deus com sua tábua. Sim. Mas o homem não mata, cristão, é pecado para o homem cristão matar, adulterar, mentir, roubar, cobiçar. Sim. Mas justamente cumprindo esta tábua, ele olha para Deus. Mas cadê Deus? Sim. Então, aí os traumas que a criança, o adulto tem quando não conhece seu pai, né? Nós temos muitos casos, inúmeros, como que uma criança, né, a mãe teve seu filho, mas cadê meu pai, mamãe? Olha, é uma búsqueda da vida toda. Igual o homem da igreja não está encontrando seu pai. Sim, isso estaria mais ou menos relacionado ao que aconteceu, por exemplo, no tempo de Moisés. Antes dele receber as tábuas da lei, ele vivia no Egito, né? O Egito era uma civilização que tinha já uma legislação, era uma civilização avançada, né? Tinha toda uma estrutura, tinha um corpo de leis. Tanto é que quando Moisés mata um egípcio que estava molestando um hebreu, né, ele tem que fugir, porque senão ele seria preso e condenado, provavelmente morto, né? Sim. Então ele teve que, então isso prova que já existiam leis
civis e morais, referentes à segunda tábua, né? Sim. Então, e por que então, no caso você está se referindo a isso, né? Sim. Que eles tinham a segunda tábua no Egito, mas não tinham a primeira. E aí foi dada para Moisés, no Monte Sinai, já as tábuas completas, né? Restituindo isso, né? A figura da primeira tábua, né? Seria isso? É bem falado, Eduardo. Muito bem, você me fez lembrar, então, já existia mandamentos para cumprir, né, dentro da cultura egípcia, né? Mas se ignorava a parte espiritual. Ou seja, não era considerada mais a parte... Porque a primeira tábua transforma isso em leis de religião também, né? E não somente leis civis e morais. Né? É ótimo. A primeira tábua, que é a parte... Sendo considerada, ela transforma as leis morais e civis em leis espirituais. Sim. Né? Então, através do reconhecimento de Deus, né? Sim, que é o Pai, né? Da crença e da vivência segundo o que ele ensina. Porque o homem pode não roubar, mas muitas vezes, como dizem os escritos, por medo de ser preso, né? Ele não pode adulterar, né? Porque por medo de ser pego, né? E ser castigado e perder a honra, a moral. Sim, né? Então são motivos externos naturais, mas os motivos internos justamente estão na primeira tábua. Pecar contra Deus. Pecar contra Deus. Então, quando é considerado o pecado contra Deus, então a sociedade perde, o Senhor restitui. Então, Moisés teve essa função de restituir a santidade desses mandamentos. Por isso que foi dado no Monte Sinai. O próprio Deus escreveu esses mandamentos. Esses mandamentos, de tão santo que era o centro, né, de toda a tenda, que se encontrava dentro da arca, no lugar do Santo dos Santos, e era o centro de toda, digamos assim, porque os anjos no reino dos céus, também têm essas duas tábuas, né? Então ele é o centro, então todo o céu está em função a essas tábuas. Por isso que o tabernáculo ficava no meio de todas as tribos ficavam em volta. Sim. E quando o tabernáculo era levantado para sair e andar para outro lugar, todas as tribos iam atrás dele. Diante dessa, era tão santo, é tão santo os 10 mandamentos, essas duas tábuas, que diante dele, né, Jericó, né, a muralha de Jericó caiu, o rio de Jordão se abriu, os deuses falsos caíram, né? Então isso era muito especial, né? E ele continua valendo, os 10 mandamentos continuam valendo, porque no livro do Apocalipse nós vemos que João, né, ele vê o céu aberto e vê o tabernáculo de Deus com os homens. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, que fala o anjo para ele. Então ela continua vigente, né? Então esse exemplo que você colocou, que Moisés recebeu e tornou santo, que já era conhecido por o povo, né? Então ele se conheceu e virou santo, hoje está acontecendo novamente. Ou seja, a igreja cristã eliminou a primeira tábua, né? E essa eliminação da primeira tábua, ela passa hoje em dia pela confusão de acerca de quem é Deus. No capítulo 11 do Apocalipse, que é especialmente o livro Apocalipse, todo o livro Apocalipse é especialmente para a igreja cristã, por excelência para a igreja cristã. E no capítulo 11, o anjo entrega uma vara a João para ele medir, diz, o átrio, o templo e os adoradores do templo. É uma vara, né? É uma cana, né? Diz assim porque os 10 mandamentos de trás, eles dentro da igreja cristã estão tão fracos, mas assim mesmo eles cumprem sua função. Diz que essa vara, né, ela é para medir, justamente é para examinar que coisa está certo e que coisa está errado. E a pessoa que não conhece
esos 10 mandamentos, ela não sabe avaliar que coisa é certo, que coisa é verdadeiro, Sim. que coisa é mal, que coisa é ruim. Ela fica confusa. E isso é interessante, porque também é um questionamento que muitas pessoas se fazem. Por que que a segunda tábua é toda ela dada no negativo? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Né? Não roubarás. Não poderia colocar assim, ame, né? Sim, faz o bem. Faz o bem. Né? Porque o Senhor vira a eternidade em cada um de nós. O Senhor não somente está visando o efêmero, o temporal. O Senhor olha a eternidade e diz para nós viver uma eternidade de bem. Diz, o homem tem que deixar a maldade. Como diz o livro de Isaías, né? Para de fazer o mal e aprende a fazer o bem. Né? Então, esse parar de fazer o mal e aprender a fazer o bem, ela necessariamente vai passar por isso que a tábua está na negativa. 8 mandamentos dos 10 estão na negativa, que te ensinam não fazer o mal. Certo. É porque, na verdade, o homem já nasce nesse mal, né? Por causa do hereditário, nasce nesse mal, mas não é mal. Sim. O homem nasce, a digamos criança assim, você não pode julgar e dizer que ela é má, né? Ela não é pecadora. Sim. A criança tem tendência para o pecado, mas não é pecado. Sim. Né? Então, o homem tem essa tendência para o mal, mas não é mal. Mas ela também, por outro lado, não conhece o bem. Ela não sabe, ela não tem ainda, digamos, condições de saber o que é certo e o que é errado. E ela vai receber esse entendimento dos pais. Dos pais. Mas, geralmente, ela tem tendência a beliscar o amiguinho, né? Fazer coisas assim que são traquinagens. Então, o pai tem que dizer não, né? Esse é o mesmo exemplo. Então, assim também o Senhor nos educa. Sim. Não matarás, não adulterarás, não mentirás, não roubarás, não cobiçarás. Diz, primeiro, não terás outros deuses diante de mim, né? E não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, esses 8 mandamentos é para nós cumprirmos, mas desde o ponto de vista espiritual. Porém, começando pelo natural. Porque muitos querem fazer as coisas espirituais, passando por alto as coisas naturais. Sim. Não. Você cumpre as leis naturais, civis e morais, para alcançar o espiritual. Isso é um degrau. Né? Ninguém chega logo ao espiritual. Né? Então, eles estão na negativa porque eles visam a eternidade. E o Senhor, visando a eternidade, disse assim a ordem. A ordem é essa, que o homem tem que se afastar do mal para poder praticar o bem. E isso é a primeira coisa da caridade, né? A primeira coisa da caridade, e é na ordem, porque o homem que se afasta do mal, ele tem condições, dizem os escritos da nova igreja, diz, o homem que se afasta do mal, ele tem condições de praticar o bem. Mas, olha a contra-ordem, diz, o homem que pratica o bem, diz, ele não tem condições de se afastar do mal. Diferente. Ou seja, que o bem que ele faz continua sendo mal. Sim, porque mistura. Ainda que pratique o bem. Então, a ordem do Senhor é se afaste do mal para ele ter umas condições de praticar o bem. E o primeiro ato do bem ou da caridade é se afastar do mal. E os mandamentos têm essa função, nos ensinar que nós não devemos ser maus, né? Nem com Deus, nem com o próximo. Por isso, 2 tábuas. Sim. Né? E numa síntese, então, seria a primeira tábua, o reconhecimento de Deus, né? A crença no que Ele ensina e também a vida cumprindo-se o que Ele ensina, né? E na segunda tábua seria para o próximo, né? Isso. Perguntaram para o Senhor Jesus qual é o principal mandamento, o mandamento principal. O Senhor Jesus responde: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu pensamento e com todo o teu coração. As 2 coisas, pensamento e coração. E semelhante a este é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Que é a segunda tábua. A segunda tábua. Então, o primeiro, amarás a Deus, está na primeira tábua. Todos os deveres que nós devemos para com Deus, está na primeira tábua.
não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, santificarás o sábado, honrarás pai e mãe. E pai e mãe também tem essa significação, essa representação de Deus aqui na terra, enquanto cuidando dos filhos, no caso, né? Por isso que ele é pacto. Sim. Diz que o quarto mandamento, quando Deus escreve, honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias que Deus te dá na terra, ela continua na segunda tábua. Esse é o mandamento pacto. Ou seja, na proporção que nós cumprimos os nossos deveres para com nossos pais, como filhos, para com nossos pais, aquele respeito, aquela honra, aquela sinceridade, aquela fidelidade, aquele amor para com nossos pais, diz, esse quarto mandamento, honra teu pai e a mãe, diz, é a medida de que se estamos cumprindo a primeira tábua e a segunda tábua. Ninguém queira se enganar, né? Não amando seu pai e dizer que ama a Deus. Não amando seu pai e sua mãe e dizer que ama seu próximo. Falso. A medida do amor ao próximo e a Deus está no quarto mandamento. Ele é que liga, por isso que está escrito, da primeira tábua passa para a segunda tábua, continua na segunda tábua. Então esse é o mandamento pacto, por excelência. Honra teu pai e tua mãe. Né? Então nós não podemos passar por alto esse mandamento, que muitas pessoas passam por alto, né? Porque consideram assim, deixa tua pai e tua mãe, segue-me, não diz assim a palavra, mas é outro significado. Sim. É outro significado. Então as pessoas mal interpretam e já logo não cuidam mais de seus pais, não cuidam mais de sua mãe, né? Para eles mesmos ficarem mais aliviados, digamos assim, né? Então não. O quarto mandamento, por isso que é lei. Né? Interpretações, diz assim, os judeus, a igreja judaica, né, daquele tempo, o Senhor falou para eles, vós, pelas vossas tradições, diz assim, pelas vossas invalidais as Sagradas Escrituras. O homem tem essa tendência de interpretar de tal forma a Sagrada Escritura que depois, quando você vai ver, não tem mais de Sagrada Escritura na sua interpretação. Sim. E, né? Inclusive, o próprio povo judeu acabou se apropriando da palavra como se fosse deles, né? Mas a palavra foi escrita para toda a humanidade, né? Toda a humanidade. E até mais além da humanidade, para o universo inteiro, né? Então, o que a gente vê é que essa apropriação ela acaba personalizando, né? Por exemplo, Abrão, né? Se a gente pegar no sentido interno, representa o Senhor, né? Os anjos não vão pensar no nome de Abrão, né? Mas vão pensar no Senhor ali, né? E assim, a representação, ela não é personalizada, né? Ela é algo amplíssimo, né? Espiritual, eterno, não só referente a um povo, né? Mas outra questão que eu queria levantar também é a questão do próximo. Quem é o meu próximo ali na segunda tábua? Né? Muitas vezes as pessoas falam, né, e se perguntam, se questionam, afinal de contas, quem é o meu próximo? Né? Num sentido mais palpável, que eu possa reconhecer e amar. Né? Isso fica claro quando o Senhor responde a uma pergunta, né? Perguntam para o Senhor, quem é meu próximo? E o Senhor conta uma parábola, né? A parábola do bom samaritano, né? Então, nesta parábola do bom samaritano, diz assim, passou um sacerdote, passou um levita e passou um samaritano, né? E o homem que estava meio morto recebeu ajuda somente do bom samaritano, não teve ajuda do levita nem do sacerdote. Aí perguntou para o homem que estava questionando o Senhor, quem é o próximo? Né? O próximo é aquele que fez o bem, o samaritano. Então, a pessoa que faz o bem é o bom, é o próximo. A pessoa que faz o bem não é aquela pessoa que está deitada no chão, que foi assaltada. Que nós pensamos muitas vezes, aquele que está sofrendo é meu próximo. Né?
ao contrário, aquela pessoa que ajuda, né? Esse é o próximo. Mais próximo dos mandamentos, mais próximo do Senhor, mais próximo do bem, né? E da sabedoria. Esse é o próximo. Porque um nível mais elevado, próximo, é o próprio Senhor. Sim. Né? Ele é digamos assim, o próximo em pessoa. Né? Então, digamos assim, nós, né, como cristãos, devemos assim procurar esse próximo no outro. Sim. E né? muitas vezes a gente também acaba confundindo quem é o próximo, porque a gente acaba fazendo o bem, muitas vezes, para quem faz o mal, né? E acaba, por exemplo, contribuindo para aquele que vai fazer o mal, fazer mais mal ainda. Mas o bem, por isso que o próximo eu procuro no outro, né? O que coisa o outro tem do Senhor? Se eu considero no outro a sua bondade, sua sabedoria, nessa medida ele é meu próximo. E se eu encontro outra pessoa que não tem bondade, que não tem sabedoria, realmente essa pessoa foi assaltada. Essa pessoa, digamos, está como se fala a palavra, se estava meio morto. Então é para eu ajudar. Né? Então a minha condição é ajudar essa pessoa, que faz parte dos mandamentos. Né? Mas faz parte dos mandamentos, se eu me afasto do mal, eu estou em condições de praticar o bem. Porque diz assim, o bem, ele não é um atributo da pessoa. Ele é bem. O bem para a pessoa, quando ela se afasta do mal. Diz, na medida que o homem cumpre sua tábua, diz, o inferno se afasta. E os anjos se aproximam. Diz assim, o inferno se afasta e o céu se aproxima. Ou o homem, diz, tira do seu coração o mal e o bem toma seu lugar. E o homem se torna o bem. E nessa medida que ele se torna o bem, cumprindo, né, a sua parte das tábuas, diz, ele pode olhar para Deus. Mas há um único Deus. Por isso, 2 tábuas. Então, diz assim, as 2 testemunhas do livro do Apocalipse, capítulo 1, né, que foram mortas, justamente são a desconsideração dos 10 mandamentos na igreja cristã. Porque o Apocalipse é para a igreja cristã. E a igreja cristã não considera. É difícil encontrar uma igreja que considere os mandamentos. Muitas vezes, é por isso que a igreja cristã se toma atributos, decisões dessas más interpretações. Sim. Né? Pensando que nós estamos na dispensação da graça e os 10 mandamentos fazem parte da lei, então não considero mais essa lei porque eu estou na graça. Sim. Só que essa interpretação cria uma desgraça. Anula tudo, né? Acaba anulando tudo e abre as portas para a pessoa transgredir os 10 mandamentos. Né? Fica assim, objetivo fixo. Por quê? Primeiro, porque ela rejeita o que nos protege, porque a pessoa acha que pode ser livre pelos seus próprios pensamentos, pela sua própria vontade. Não. Isso é quando nós pensamos disso, nós tornamos escravos. Sim. Do amor de si e do amor do mundo. Então, a liberdade ela precisa um limite. A liberdade precisa ser protegida. A liberdade é protegida pelos 10 mandamentos em cada um de nós, e os 10 mandamentos ela é uma guia, né, que nos leva ao Senhor. Então, os 10 mandamentos, 2 tábuas, por quê? Porque a primeira, ele ensina o que nós devemos fazer, e a segunda, a quem devemos reconhecer. Então, se o homem não faz... O contrário, né? A primeira tábua, a quem nós devemos reconhecer, e a segunda, o que nós devemos fazer. Sim. Então, se nenhuma das 2 faz parte mais da igreja cristã, então como que fica? Ela fica sem fundamento, fica sem coluna. Sim. O que segura as paredes. Sustentação, né? Então, eu posso saber muitas verdades, lógico. Mas elas ficam voando. Está solto. Sim. Incoerente. É como uma casa que recém vai ser construída. Você tem um terreno, né? Tem a pedra, tem um cimento, tem os ferros, tem tudo.
Mas é assim que se encontra a igreja cristã. Ela sabe de cor e salteado todas as passagens. Tem os elementos. Tem os elementos, mas não tem um fundamento e principalmente não tem a pedra fundamental e tampouco não tem, muito menos, se não tem a pedra fundamental, não tem a pedra de esquina. Sim, que é aquela que agrega tudo, né? Aquela que junta as paredes. Então precisamos dessas pedras fundamentais, que são os 10 mandamentos. Com isso vamos levantar as paredes e depois vem a pedra de esquina, o reconhecimento que só existe um só Deus. Pronto, passou. Que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então o Senhor Jesus Cristo, digamos assim, é a primeira tábua. Quando nós cumprimos a nossa tábua, a segunda, nós podemos olhar para Deus, no Senhor Jesus Cristo. Mas até o Senhor Jesus Cristo não foi tirado da igreja a nós. Então, nós apresentamos um Deus Jesus Cristo aqui, um Deus Jeová aqui e um Espírito Santo aqui. Aí a pessoa fica confusa, quem deles eu vou orar? Quem é meu pai? Eu tenho 3 pais por acaso? Sim, e não sabe exatamente, né? Uma criança com 3 pais, é absurdo. Sim. Não existe, isso é uma fantasia, só tem um pai. Não existem 3 pais. Sim, a confusão da trindade de pessoas, né? Deixada pela... Então, nesse caso, é um problema enorme. Sim. Eu tenho que falar para uma criança que ela tem 3 pais. É a confusão que vai haver na sua cabeça. Porque nós temos dentro de nós, inato de Deus, o conceito de um só Deus. Toda, digamos assim, uma relíquia que Deus colocou na nossa alma, que existe só um Deus. Né? Então, esse só um Deus, esse também só um pai. Igualmente que uma mãe. Também tem 2 mães. Sim. Né? Só um Deus em que está a trindade de atributos e não de pessoas. Né? Na pessoa de Jesus Cristo. Como assim, um exemplo muito claro, se nós temos um pilô, né, uma caneta, você abre a caneta, dentro dela não tem aquela carga. Sim. Então aquela carga é como que a alma, a caneta mesma. Né? É só um invólucro, né? É um invólucro. É o corpo. E o que você escreve é o Espírito Santo. Então estão ligados. 3 coisas numa só. Então esse um dentro é assim. Cada uma cumprindo uma função, né? Uma atribuição, um atributo, né? E não uma pessoa, né? A gente não pode designar o Pai como uma pessoa, o Filho como outra e o Espírito Santo como uma terceira. Né? Então nós quando temos esse conceito esclarecido, e graças a Deus, através da doutrina da nova igreja, diz assim, capítulo 11 do livro do Apocalipse, verso 11, diz que o Espírito de Deus entrou sobre as 2 testemunhas, as 2 tábuas. Diz que elas estão sendo restauradas hoje em dia pela nova igreja, para todas as igrejas. Ela não somente, essa restauração dos 10 mandamentos, não somente está ficando para a nova igreja. Esta mensagem vai ser enviada para todas as igrejas cristãs, porque a restauração dos 10 mandamentos, ela vai ser a restauração, né, da própria igreja, a vida da própria igreja. Então, é uma responsabilidade assim, máxima nossa, de passar para frente esta nova mensagem, que o Espírito de Deus está restaurando as suas tábuas. Através delas, nós vamos poder viver uma vida moral, civil e espiritual, reconhecendo um só Deus. Muito bem. Não queremos mais nada. Muito bem, então, mais uma vez, agradecer a presença aqui em Curitiba do pastor Johnny Villanueva, vindo lá do Rio de Janeiro, e agradecendo a presença de vocês, que é o motivo de nós estarmos aqui. Um bom dia a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.